Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Tema do vídeo de hoje, pessoal, rodada 17 do Campeonato Brasileiro. Mas antes de tudo, já deixa o seu like aí e ajuda a gente a continuar fazendo mais vídeos aqui pro canal, beleza? Pessoal, rodada passada tivemos alguns jogos bem interessantes. Vamos ver, dar uma olhada aqui nos nossos placares, nos nossos chutes, nos nossos palpites. Colocamos aqui que o Juventude teria vencido do São Paulo, que acabou não acontecendo. A gente tinha apostado também no empate, acabou que o São Paulo fez um gol no final da partida. O Internacional venceu o Santos, a gente apostou no empate. Quase aconteceu se aquela bola do Neymar não tivesse entrado no finalzinho. O Robinho Júnior também teve uma chance e acabou chutando muito mal em cima da zaga do Internacional. Apostamos na vitória do Flamengo, palpite certeiro. E olha que o Flamengo não vencia lá em Bragança há 29 anos. Acertamos também um empate entre Vitória e Sport. Esse foi no finalzinho, um gol do Vitória ali, gol do Sport, faltando um minuto para acabar a partida, eu acho. Apostamos na vitória do Cruzeiro contra o Corinthians. Aqui deu zebra, né? Apesar de ser na arena, o Corinthians, o Cruzeiro, apesar de ser na arena, o Corinthians ser muito favorito, o Cruzeiro não conseguiu vencer. Fluminense e Palmeiras a gente apostou no empate. Fluminense vem numa série bem ruim de resultados. Não conseguiu vencer mais uma partida, já são 3 jogos já desde o final da Copa do Mundo de Clubes que não conseguiu vencer. E apostamos certamente na vitória do Mirassol sobre o Ceará. O time de São Paulo, do interior paulista, vem fazendo uma grande campanha, cara, surpreendente. Estou até de amarelo aqui hoje, ó. É homenagem ao Mirassol, homenagem ao Brasil, mas vamos nessa, né, pessoal? Temos alguns jogos bem interessantes aqui na rodada. Vamos dar uma olhada na tabela. Cruzeiro está em primeiro, Flamengo logo em segundo e o Palmeiras em terceiro com 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. E se o Palmeiras vencer os 2 jogos, ele ultrapassaria o Cruzeiro da mesma forma que o Flamengo ultrapassaria também, vencendo o seu jogo adiado. E bem mais atrás a gente tem Bragantino, Botafogo, Bahia e o próprio Mirassol. Esses três aí, os quatro com 14 jogos, né? No Z4 a gente tem então Santos, Juventude, Fortaleza e Sport. E ali perto da zona da degola a gente tem o Vasco e o Vitória. Vamos lá, pessoal. Primeiro jogo inaugurando a rodada, então a gente tem Botafogo e Corinthians. O Botafogo que não jogou no meio de semana, né? Então deu uma descansada, uma semana aí para o técnico Ancelotti trabalhar com o time, né? Entender um pouco mais o que pode ser feito. E o Corinthians é, jogou no meio de semana, né, pessoal? Teve o confronto contra o Cruzeiro e empatou em 0-0. Porém, perdeu alguns jogadores importantes, né? O José Martinez e o Garro não vão atuar nessa partida porque estão amarelados, foram suspensos, né? E o Corinthians também estava prometendo poupar alguns possíveis jogadores, mas pode ter a volta do Yuri Alberto, que é o principal jogador desse time do Corinthians nesse ano e peça fundamental do time paulista para a competição, né? Fiquei sabendo que teve invasão de torcedor do Corinthians aí nesse final na tarde de hoje também, querendo conversar com os jogadores, acabaram não conseguindo. Isso é um fator que sempre pode pesar. O Corinthians, apesar de ir com um time misto, não é um time fácil de ser derrotado. Tem criado bastante oportunidade nos últimos jogos e não tem conseguido converter, mas muito por causa que o Yuri Alberto não estava atuando, mas se ele voltar para esse jogo como titular, vai ser um duelo bem difícil. Dito isso, pessoal, eu vou apostar no Botafogo, acredito que o Botafogo consiga vencer o Corinthians nesse confronto, mas se desse Corinthians não seria nenhuma zebra também ou empate, tá, pessoal? Mirassol e Vitória lá no Maião, também 18h30 o jogo. O Mirassol está em grande fase, são 13 pontos conquistados nos últimos 15 disputados. O Vitória, ele tá melhor na competição, né? Conseguiu sair da zona da degola ali e conseguir alguns pontinhos. Mas sem mais enrolação, acho que o Derek está numa fase iluminada, já são 3 jogos e 3 gols. E eu acredito que o cara vai fazer mais um. Tô de amarelo aqui e acredito que o Mirassol vai vencer esse confronto, tá? Fortaleza e Bragantino, um duelo de dois times que vem mal. O Bragantino apenas um ponto nos últimos 9 disputados. O time do Bragantino sempre isso, né, cara? Tipo, impressionante. Todo brasileirão ele começa bem, aí vai ganhando uns pontinhos, aí ele começa a cair pra caramba do nada. Aí depois do nada ele volta quando ninguém tá esperando nada. O Bragantino é isso. Quando você não tá esperando nada dele, ele brilha. Aí quando a atenção da mídia começa a aparecer pro Bragantino, ele perde. Foi isso no Brasileirão de 2023, que ele disputava o título ali com Botafogo e Palmeiras. Aí quando o Botafogo começou a cair, o Bragantino começou a subir. Mas aí depois que o Palmeiras subiu, o Bragantino morreu também na praia. Então, complicado. O Fortaleza conseguiu um bom empate diante do Bahia no último jogo, no último jogo que teve, né? Na rodada passada, acho que o Fortaleza não jogou. E joga em casa, né?
tem a oportunidade de tentar se reerguer, atualmente está em 19º colocado. Mas eu acredito que esse jogo pode sim dar um empate ou o Bragantino, tá? Não acredito que o Fortaleza mostrou futebol para poder vencer. O Bragantino até jogou bem contra o Flamengo, perdeu por acaso, perdeu para o principal time do futebol brasileiro, que tem a maior porcentagem no Brasileirão de pontuação, né, de jogos disputados. Então eu acredito que o Bragantino vai sim vencer a equipe do Fortaleza. Sport e Santos, esse é um duelo de desesperados, tá? O Sport vem em tendência de alta, se você parar para pensar, né? Porque o Sport perdeu para o Botafogo de 1-0, mas foi uma derrota com gol aos 46 do segundo tempo e o Sport criou algumas boas oportunidades na partida e acabou não fazendo. E o Santos vem de mais uma derrota, né? Venceu o Flamengo naquele jogo de 1-0 que ninguém esperava, uma zebra gigante do Peixe. Mas vem de derrota do Mirassol por 3-0 e perder na última rodada também dentro de casa para a equipe do Internacional. Eu acredito que esse jogo vai ser mais um empate. O Neymar teve aquela treta no meio de semana. Cara, bizarro o que aconteceu com o Neymar, hein, cara? Bizarro. Falar pra vocês que um dos maiores jogadores que eu já tive a oportunidade de ver na minha vida jogar é se metendo em tretas recentes. Teve aquele jogo contra o Botafogo, que ele arrumou treta com a torcida do Botafogo, colocou a mão na bola, foi expulso. O cara é um gênio, mas precisa colocar a cabeça no lugar e endireitar essa vida dele, sabe? Tipo, tá muito estranho o que tá acontecendo com o Ney. Mas eu ainda acho que ele vai poder se reerguer, começar uma sequência de jogos, começar a jogar bem e tal. Já tá jogando bem. Ele não tá num nível de genialidade porque ele não tem aquela força física, mas com a bola o cara é diferente, né? E a gente sabe disso. E eu acredito que esse jogo vai terminar em empate, porque na próxima rodada o Santos consegue alguma coisinha, né? Contra um adversário aí que, se eu não me engano, é o Juventude. Aí é jogo fácil pro Santos. Acredito que o Santos vença esse jogo aí. Palmeiras e Grêmio, Palmeiras muito forte. O Grêmio foi eliminado nesse meio de semana na Sul-Americana. O Palmeiras vem engatando bons resultados, né? Venceu o Atlético Mineiro dentro de casa, venceu o Fluminense fora de casa. É um time que tem sido muito aguerrido e destaque para o Vitor Roque, né? Já tinha feito um bom jogo contra o Atlético Mineiro, conseguiu algumas boas oportunidades, né? Quase fez um gol, acabou que o gol foi sendo contra. Criou lances de gol e contra o Fluminense fez o primeiro dele. E eu dito isso que o Tigrinho tá pagando e o Palmeiras vai vencer o Grêmio. E eu digo mais, acredito que o Mano Menezes não fica muito tempo mais nesse Grêmio, tá, pessoal? O Grêmio campanha bem ruinzinha, 2 pontos nos últimos 9 disputados aí, saldo de -6 na competição. Nenhuma defesa boa o Mano Menezes tem conseguido fazer nesse time do Grêmio. São Paulo e Fluminense, duelo de tricolores, de tricolor paulista contra o tricolor carioca. E cara, bizarra a situação do Fluminense, né? O Fluminense foi o time que teve a melhor campanha no futebol brasileiro na Copa do Mundo de Clubes, chegou até a semifinal, perdeu o John Arias depois disso e perdeu completamente o futebol. Assim, destaques da competição, como o Hércules não vem atuando bem, o próprio Martinelli também não está no mesmo nível, o Fábio fez um frango bizarro no último jogo contra o Palmeiras, e ele que foi tipo um dos melhores goleiros da Copa do Mundo de Clubes, e tomou um frango desse, né, umas inconsistências que talvez justifiquem o porquê dele não estar na seleção brasileira em nenhum momento da carreira, mas por outro lado, a gente tem o São Paulo, que vem de vitória diante do Corinthians, uma vitória diante do Juventude, com um bonito gol, né? O Luciano, 3 gols nos últimos 2 jogos disputados. É o tricolor paulista, é o Tricas, e eu acredito que esse jogo domingo, 4 horas da tarde, no Morumbi lotado, vai ser difícil para o Fluminense. Dito isso, São Paulo 2-0. Vou cravar até o resultado nessa partida, tá, pessoal? Cruzeiro e Ceará, aqui não tem nem muito o que falar. 4-0 fora o baile, Caio Jorge, Gabigol, Matheus Pereira, todo mundo contra o Ceará. E o Ceará não vem numa campanha ruim, mas, pô, perdeu para o Mirassol na última rodada. Não apresenta mais o mesmo nível de futebol que vinha apresentando antes da parada para a Copa do Mundo. Acho que sente muita falta do goleador Pedro Raul, que não vem fazendo gols. Então acredito que o Ceará vai perder mais uma partida dessa vez para o Cruzeiro, que pelo menos nessa rodada vai se manter líder na competição. Internacional e Vasco. Internacional também em tendência de alta, 3 vitórias seguidas. O time que, pô, tava com 12 pontos há 3 rodadas atrás, tava na zona da degola e engatou 3 vitórias muito boas, né? Acho que venceu do Santos de 2-1, venceu do Ceará de 1-0 e venceu. ahn, venceu o Vitória por 1-0 na 13ª rodada. Cara,
O Roger Machado conseguiu fazer esse time do Internacional voltar a competir. Ainda não é aquele Internacional que o pessoal imaginava que poderia ser campeão brasileiro no início do ano, mas é um Internacional que compete e que vence. Isso é muito importante. Acho que depois que o Rocher voltou também, o time ganhou uma solidez defensiva muito boa. E eu acredito que o Internacional vai sim vencer mais uma. O Vasco que pode ser a estreia do Thiago Maia, o volantezinho que jogava no São Paulo. É um bom jogador, mas está vindo do Catar agora, então dificilmente vai conseguir render tão rápido. E isso pode ser um ponto negativo para a equipe do Vasco, que tem o Pirata lá na frente, cabeceador nato, fez boas finalizações diante do Independiente Del Valle no meio da semana. Não conta com Coutinho e isso pode ser um ponto negativo. Dito isso, Internacional vence mais essa partida também. Bahia e Juventude, o Bahia que vem de eliminação na Copa Sul-Americana, campanha bem ruim do Bahia, hein, pessoal? Perdeu na Libertadores lá no grupo com o próprio Internacional, depois acabou indo para pré-repescagem ali da Sul-Americana, perdeu também na repescagem da Sul-Americana. É bem triste, esperava que o Bahia conseguisse coisas maiores aí nessas competições internacionais. Ainda tem a Copa do Brasil e o Brasileirão, acho que o Brasileirão é um pouco mais difícil, mas não é impossível, uma campanha muito boa do Bahia aí de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, né? Então foram 10 pontos nos últimos 12 disputados. É um time bem interessante, acredito que o Bahia vai vencer mais uma. O Juventude deu aquela enganada naquele jogo contra o Sport, fez 2-0, mas depois disso não conseguiu mais nada. Até achei que fosse vencer contra o São Paulo, mas cara, que drible nojento que o Abner tomou. Esse jogador foi cotado no Botafogo há um tempo atrás, e graças a Deus que não veio pro Botafogo, porque pelo amor de Deus, cara, que drible que o cara tomou. É mérito do Ferreirinha, mas sério, vê o lance aí, galera, que bizarro. Flamengo e Atlético Mineiro, aqui também. Acredito que o Atlético Mineiro em crise, quase foi eliminado na Copa Sul-Americana nesse fim de semana. É muito difícil. O Atlético Mineiro tem o Hulk e mais nada, tá, pessoal? É o Hulk e ele. É os Vingadores de um homem só. Então acredito que vai ser vitória do Flamengo. Bom, esses foram os meus palpites, pessoal. Vamos só voltar aqui então. Botafogo e Corinthians, Botafogo. Mirassol e Vitória, Mirassol. Fortaleza e Bragantino, Bragantino. Sport e Santos eu botei o empate. Palmeiras e Grêmio, então botei Palmeiras. São Paulo e Fluminense, São Paulo. Cruzeiro, Ceará, Cruzeiro. Internacional e Vasco, Internacional. E Bahia e Juventude, Bahia. Esses são meus palpites. Comenta aí embaixo se você concorda. Deixe seus palpites também e vamos ver quem acerta mais, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu. Falou.